Hebreus 4, 14 até o versículo 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 14 e também ou até o versículo número 16. Meus irmãos, minhas irmãs, em termos de palavra introdutória, eu queria fazer uma afirmação e dentro dessa afirmação a gente desenvolver todo o nosso tema com a graça de Deus hoje pela manhã. E qual é essa afirmação introdutória? Essa afirmação inicial. Veja, há fatos sobre a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que não são, prestem atenção, não são considerados dentro dos seus detalhes, dos seus devidos detalhes, mas são de grande importância, de grande relevância para cada um de nós. Eu vou repetir, há fatos sobre a pessoa de Jesus que não são considerados em seus detalhes, mas são, repito, de grande importância para nós. Quer ver um exemplo disso, dessa afirmação que a gente acabou de fazer? É aquilo que nós chamamos de impecabilidade de Jesus. É uma palavra estranha, né? Às vezes até difícil de pronunciar. Impecabilidade de Jesus. Em termos gerais, o que é que isso significa? Em termos gerais, o que é isso? É nós dizermos e crermos, irmãos e irmãs, que Jesus, ele foi homem. E quando eu falo que ele foi homem, ele foi ser humano como qualquer um de nós, sem jamais, veja, sem jamais ter pecado em toda a sua vida. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para considerar nesse detalhe em relação a Jesus? Se você fizer, em comparação com a sua vida, uma rápida retrospectiva desde que você acordou hoje pela manhã, e se você procurar trazer à sua mente os fatos que envolveram pecados da sua parte em relação a Deus, seja no falar, seja no pensar, seja no agir, nessas poucas horas, vamos assim dizer, desse domingo, ou seja, hoje, dia 26, a gente já tinha uma lista um tanto quanto grande de pecados para confessar ao nosso Deus, confessar ao nosso Senhor. Por outro lado, Jesus Cristo, não só em um dia. Por outro lado, Jesus Cristo, não só em uma semana. Por outro lado, Jesus Cristo, não só em um mês. Por outro lado, Jesus Cristo, não só em um ano, mas em toda a sua vida, 33 anos de idade, ele não pecou jamais. Quer seja em pensamento, quer seja em palavras, quer seja em ações. Já consideraram esse detalhe relacionado à pessoa de Jesus Cristo? Conforme nós falamos agora há pouco, são detalhes importantes e têm mais grande importância para cada um de nós. Irmãos e irmãs, quando a gente considera na pessoa de Jesus Cristo, a gente pode chegar à conclusão, a gente pode afirmar com toda a firmeza, com toda a convicção, que Jesus Cristo ele foi ser humano perfeito. E quando eu falo aqui perfeito, eu falo perfeito, a palavra em caixa alto, ou seja, com todas as letras maiúsculas, para destacar esse fato relacionado à pessoa de Jesus Cristo e que diferencia, distingue Jesus Cristo de qualquer outro ser, de qualquer outra pessoa que já pisou aqui neste mundo. É fato constatado, meus irmãos, minhas irmãs, na própria palavra de Deus, dessa característica específica relacionada à vida de Jesus. Por exemplo, quando Jesus Cristo havia dado a sua vida lá no jardim, lá no Monte do Calvário,
após morrer, após expirar, um dos soldados que estavam ali acompanhando aquela cena dramática, ele mesmo afirmou: não vejo nele pecado nenhum. Um testemunho de fora, confirmando a impecabilidade de Jesus. Um pouco mais adiante, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a parte inicial, o apóstolo Paulo disse: aquele que não conheceu o pecado. A palavra conhecer ali tem a ver com experimentar, realizar, praticar pecado. Então, se você for olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver várias confirmações que vão apontar para a mesma realidade. Que realidade? Jesus Cristo, ele foi homem e foi homem perfeito. Não foi sem razão, meus irmãos, não foi sem motivos, minhas irmãs, que a impecabilidade de Jesus Cristo, de certa forma, ela foi tipificada. Ela foi exemplificada, vamos assim dizer, através dos cerimoniais que nós temos lá no Antigo Testamento, lá na Antiga Dispensação. Existia uma recomendação bíblica vinda da parte de Deus que não era qualquer tipo de animal que deveria ser utilizado nos sacrifícios que expiassem, pagassem pelos pecados das pessoas. Teria que ser um animal sem mancha. Teria que ser um animal sem defeito. Então isso já era sombra de Cristo, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro, ele faz menção a esse fato. Cristo, ele ser o perfeito que tira o pecado do mundo, fazendo assim eco com aquilo que o próprio João Batista havia falado quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã de hoje, a gente vai tentar considerar esse ponto, que está diretamente relacionado ao estudo que a gente deve fazer da pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador, ou seja, a impecabilidade de Jesus. E diante daquilo que a gente vai expor, diante daquilo que a gente vai considerar, procurar responder a seguinte pergunta: qual é a importância desse fato? Que fato? O fato de Jesus Cristo não ter pecado jamais. Qual é a relevância, não só para ele, para Jesus Cristo, mas também qual é a importância para aquilo que Jesus Cristo fez, ou seja, o seu sacrifício e os resultados disso para as nossas vidas. A gente vai ver que é fundamental, não só como algo que aconteceu no passado, mas também tem os seus desdobramentos agora, na vida atual, na nossa vida presente. Então, repito, o título da nossa aula hoje pela manhã é a impecabilidade de Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? A gente vai procurar trabalhar pelo menos 3 pontos. 3 pontos dentro desse tema, 3 pontos dentro desse assunto. A gente vai ver aquilo que nós chamamos de nascimento virginal. Isso é um fator bem importante quando você trabalha esse aspecto relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Depois a gente vai observar a realidade da tentação que ocorreu na vida de Jesus Cristo. E por fim a gente vai ver alguns momentos nos quais Cristo ele enfrentou tentações, provas em suas vidas, as quais ele venceu e venceu todas elas. E por isso a gente pode dizer, em alto e bom som, que Cristo ele foi de fato o homem perfeito, o único homem perfeito que já existiu aqui neste mundo, que já existiu aqui nessa humanidade. Ponto 1. O nascimento virginal de Jesus. O nascimento virginal de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de abordar a impecabilidade de Jesus, propriamente dito, a gente precisa falar um pouco sobre o seu nascimento virginal. O nascimento virginal de Jesus. Por quê? O nascimento virginal de Jesus, ele está diretamente relacionado ao fato de Jesus não ter pecado. Eu queria que vocês guardassem isso, que vocês aprendessem isso e guardassem de fato no coração. Então, quando você pensar, quando você considerar o fato de Jesus Cristo não ter pecado jamais em sua vida, você viu um pouco mais para antes, vamos assim dizer, e não esquecer que isso se deu ou está diretamente relacionado com a forma através da qual Cristo ele foi concebido. Porque ele foi ser humano, não foi? A gente não estudou
semana passada a humanidade de Jesus? Foi ou não foi? Foi, né? Então, Jesus Cristo foi ser humano igual a cada um de nós. Inclusive, na maneira através da qual ele foi concebido. Qual é a diferença? A diferença foi porque a concepção de Jesus Cristo ela foi virginal. Ela foi diferente da nossa concepção, onde houve a necessidade da junção do espermatozoide do homem com o óvulo da mulher. Ele não seguiu esse princípio biológico, científico. Aqui a gente encontra um milagre, um verdadeiro milagre. Então, não esqueçam disso. Pensar na impecabilidade de Jesus Cristo é considerar a sua concepção virginal. Vamos trabalhar mais detalhes relacionados a isso? Veja, a Bíblia está aí no segundo parágrafo do ponto 1 da lição que vocês receberam. A Bíblia é muito clara em afirmar que Maria era virgem quando Jesus foi concebido. Aqui, meus irmãos, é uma matéria de fé. Se você discorda, se você não crê que Maria era virgem quando ela concebeu Jesus Cristo, me desculpe informar, você está no grupo dos heréticos. Está no grupo dos heréticos. Vamos lá, abram aí. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Gente, isso parece uma coisa simplória, mas não é. Não é. Gente, isso é uma matéria de fé. Isso é uma matéria de fé. Talvez você chegue na universidade, for para um curso da área de saúde, você falar um negócio desse, você seja ridicularizado. A ciência não fala isso. Não pode haver isso. Que a Bíblia diz que aconteceu com Jesus Cristo. A ciência não admite isso. Muito bem, Welber. Muito bem. E aqui você fica entre um de dois mundos. Ou eu vou por aquilo que a ciência fala, ou eu vou por aquilo que a Bíblia fala. Não tem como conciliar. Não tem como ter uma coluna do meio. Me lembrei de Léo Batista, né, que morreu semana passada. Essa questão da coluna do meio veio muito pelo quadro dele, né? Não tem como ser um, nem ser outro. Não, ou é um, ou é outro. Certo? Olha só. Mateus capítulo 1. Versículo 18. Diz o seguinte, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, noiva, comprometida, e dentro do contexto judaico, o noivado, ele era tão importante quanto o próprio casamento. Tanto é que quando você noivava, e se porventura não desse certo, você tinha que fazer todo o processo de um divórcio. Hoje não, né? As pessoas podem até abandonar a noiva, o noivo, aos pés do altar. Mas naquele tempo não, o noivado era sério, era um compromisso sério. Então veja, Maria, ela era noiva de José. Desposada com José, veja, sem que tivesse antes coabitado, tido algum tipo de relacionamento íntimo, era noiva, isso não havia acontecido. Foi o que aconteceu. Achou-se grávida. Por quem? Pelo Espírito Santo. Eu sempre gosto de dizer que José é pai de Jesus, mas num certo sentido. Porque o pai de Jesus é Deus. Entendeu? Ele é pai no sentido de ter criado Jesus Cristo. Mas o pai, originador, é o próprio Deus. Versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, no caso de José, ou seja, ele era noivo de uma jovem que tinha ali por volta dos 13, 14, 15 anos. De repente ele descobre que essa jovem estava grávida. E aí? Aí é problema. Boi na linha. E aí ele vai fazer alguma coisa. Veja,
no sentido de querer separar-se dela. Eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Por quê? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veja, é do Espírito Santo. Não há uma participação masculina, nesse sentido humana, no nascimento de Jesus Cristo. Só um parênteses aqui. Todo judeu que se prezasse, eles viviam dentro da esperança, a esperança messiânica, sobretudo com base nas promessas de Isaías capítulo 7, que uma virgem conceberia o Salvador. E havia essa expectativa nas moças não casadas ali no tempo de Jesus Cristo. Será que serei eu? Será que serei eu? Porque elas tinham essa expectativa, porque alguma mulher seria escolhida, como de fato Maria foi. E nesse sentido, meus irmãos, Maria, ela teve uma experiência única. Ninguém se iguala a ela. Ninguém se iguala a ela. Ela é o único exemplo na história da humanidade de alguém que engravidou de maneira sobrenatural, que foi objeto da ação do Espírito Santo do próprio Deus. Esse mérito a gente não pode deixar de destacar. O erro é você pensar que ela continuou assim depois. Aqui é o problema do romanismo. Mas até aqui, enquanto crentes, a gente precisa crer dessa forma, enxergar dessa forma, e por que não ter essa estima por Maria? Não idolatrá-la. Não agir com idolatria em relação a ela, mas ter essa estima em relação a ela. Certo? Então veja, esse fato, que fato? Maria tem engravidado do Espírito Santo, veio a confirmar as profecias lá do Antigo Testamento, que já apontavam para isso, sobretudo de Isaías capítulo 7, versículo 14. O ano passado a gente fez, na série Ele Vem, menção a esse texto. Então a gente detalhou essa parte da Escritura de maneira mais específica. Depois vocês podem olhar lá na nossa playlist. Olha só, Mateus fala disso na sequência, versículo 22 e até o versículo 23. Olha só, tudo isto aconteceu, fato de Maria ter engravidado do Espírito Santo, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Leia-se, por intermédio de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Então, Maria, ela sofreu, vamos assim dizer, uma ação sobrenatural do Espírito Santo, gerando um ente santo no seu ventre. Aí, meus irmãos, não pergunte como é que foi isso, eu não sei. Não pergunte para explicar isso em detalhes, eu não sei. Como dizia João Grilo, eu só sei que foi assim, entendeu? Eu só sei que foi assim, entendeu? Porque a Bíblia o relata. E a gente vê no relato paralelo, lá de Lucas capítulo 1, abram aí, Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Como houve essa ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a Virgem Maria. Lucas 1, 34 a 35. Eu acho que não foi João Guilherme, não, foi o companheiro dele, mas não sei o nome dele agora. Vamos lá, Lucas capítulo 1, 34 a 35. Diz o seguinte, ó. Então, disse Maria ao anjo. O anjo chega para Maria, de repente, lá na Galileia, e diz: você vai ficar grávida do Espírito Santo. Ela teve um susto. Por mais que as mulheres esperassem, mas é aquele negócio, né? Você espera uma coisa, quando acontece você não acredita. E foi o que aconteceu. Então veja, disse Maria ao anjo: como será isto, se eu não tenho relação com homem algum? Essa era a dúvida que pairava sobre o seu coração. E o anjo responde. Respondeu-lhe o anjo: veja, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo
que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só aqui, o envolvimento das 3 pessoas da Santíssima Trindade. A primeira delas, descerá sobre Maria o Espírito Santo, depois o poder do Altíssimo de Deus, e o resultado desse processo, o Filho de Deus nasceria dela, as 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade. Então, você vê, isto é matéria bíblica, o nascimento virginal de Jesus Cristo. Então, a importância do nascimento virginal é óbvia, porque você pode se perguntar, você pode se indagar, mas por que será? Por que será que era necessário que Cristo viesse a esse mundo através de uma operação sobrenatural do Espírito Santo? Por que será que Maria tinha que conceber o ente santo virgem? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Então, por pelo menos 2 razões, por pelo menos 2 motivos. A primeira razão, o primeiro motivo, era para confirmar. Confirmar o quê? As profecias do Antigo Testamento que diziam respeito a esse fato. A gente acabou de fazer menção a Isaías capítulo 7, versículo 14. Então, não havia uma promessa na Escritura, não havia uma promessa na Bíblia que a Virgem conceberia o Deus Emanuel. Então, meus irmãos, dessa forma, minhas irmãs, tinha que se cumprir. Isso não podia ser mudado jamais, porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre dentro dos seus detalhes. A primeira razão, o primeiro motivo. A segunda razão, e aqui a gente precisa considerar em detalhes. Veja, caso Maria já fosse desposada, sempre haveria dúvida. Jesus Cristo seria filho de Deus ou seria filho de José? Cá para nós, isso existiria, porque você não saberia. Ela já tinha sido uma mulher desposada, havia perdido a sua virgindade. Então, como é que a gente ia provar quem de fato era o pai de Jesus? Essas dúvidas, elas iriam pairar na nossa mente, no nosso coração. Na nossa mente, no nosso coração. Então, tinha que ser, obrigatoriamente, uma concepção virginal. E aqui, a grande consequência de Jesus ter sido concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria é que ele não foi herdeiro do pecado original. Aqui talvez seja a terceira razão e a mais importante, talvez, não sei, não vou ter essa ousadia, não, deletem isso que eu falei. Mas a terceira razão, vamos assim dizer, que explique, que exige o nascimento virginal de Jesus Cristo. Por quê? Para que Jesus não fosse herdeiro do pecado original. Que pecado original? O pecado de Adão. Os irmãos estão entendendo isso? Estão entendendo isso? Está claro isso? Está claro? Aí você vai perguntar, mas será que o sexo em si é ruim, é pecaminoso? O que é que a Bíblia diz? Crescei-vos e multiplicai-vos. Dentro de um contexto do casamento, sem problema nenhum. O problema é quando tem produção independente, né? Aí o negócio complica. Ou quando às vezes as coisas elas saem do momento certo. Mas dentro do contexto do casamento, não, jamais. Então a gente tem que considerar esse fato, porque infelizmente isso é um pensamento que está muito predominante no romanismo. Tem essa visão do sexo ser pecado, ser mal. Não é, meus irmãos, porque foi Deus quem o criou. Inclusive o nosso corpo ele foi criado também com esse objetivo, biologicamente falando. E antes do pecado, bem observado por Slender, bem observado. Ok? Então não foi esse fato em si, não foi por causa disso. Mas por quê? Veja, não sendo filho de Adão, e quando eu falo de Adão, porque José é filho de Adão, como todos nós somos filhos de Adão. Não sendo filho de Adão, Jesus não estava incluído na aliança das obras. Que aliança foi essa? Aquela aliança que foi feita lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 14 e também o versículo número 15. Deus fez uma aliança com Adão, o pai representante de toda a humanidade,
Então, se Jesus Cristo tivesse nascido como filho de José, ele estaria incluso dentro dessa realidade. E uma vez que ele estivesse incluso na aliança das obras, ele teria sido afetado pelo pecado. Por que nós somos afetados pelo pecado? Porque nós descendemos de Adão. Adão pecou, trouxe pecado para o mundo, não só isolou-se a ele esse fato, mas o pecado ele agora é propagado a todos os seres humanos. Por isso que a gente já nasce como pecador. A gente já nasce pecador. Então, quando você percebe que Jesus Cristo ele não passa por esse processo, então você entende porque ele era sem pecado. Eureka! Olha só a coisa interessante. As coisas elas estão interligadas nesse sentido. Perceberam, meus irmãos? Perceberam, minhas irmãs? A razão, o motivo pelo qual Cristo teve esse nascimento diferenciado quando comparado a cada um de nós, seja para cumprir aquilo que a Bíblia determina ou que determinava, seja para tirar qualquer tipo de dúvida de quem seria de fato o Pai de Jesus, mas, acima de tudo, para que ele não fosse incluído nas alianças ou na aliança da obra na qual Adão estava desde o início de todas as coisas. Ok? Entenderam isso? Sim ou não? Pergunta de $1 milhão. Aqui, meus irmãos, teologia pura. Vocês aprendem aqui é o que a gente aprende no seminário. Só que eu vou falando de maneira mais pausada. Vocês têm esse privilégio. Mini curso de teologia. Gratuito, na igreja. Olha que coisa boa. Privilégio de poucos. Poucos mesmo. Alguma dúvida, alguma pergunta? É por isso que ninguém muito ensina esse negócio. Porque às vezes é complexo, o pessoal foge dessas realidades. Mas aqui a gente está para abrir o verbo. Falar tudo. Ponto 2. Tentação e vitória. Irmãos e irmãs, durante toda a sua vida, Jesus, ele foi sustentado pelo Espírito Santo para não pecar. Durante toda a sua vida, Jesus, ele foi sustentado pelo Espírito Santo para que ele não viesse a pecar. Isso não se deu, o fato de Jesus Cristo não ter pecado, por ausência de tentação. Porque você pode chegar assim e pensar, agora eu sei, porque Jesus Cristo nunca pecou, porque ele nunca foi tentado como eu. Não. Então ele foi alvo das tentações, as quais nós também somos alvo. Por quê? Porque como acontece a qualquer um ser humano, a gente sempre é tentado. É o que a gente vê lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que é o texto que vai ser recitado no final da nossa escola bíblica dominical. Então, a impecabilidade de Jesus foi absolutamente necessária. A impecabilidade de Jesus foi absolutamente necessária. Ou seja, para que Jesus Cristo pudesse ser o segundo ou o último Adão. Porque, conforme eu falei semana passada, a Bíblia trabalha muito com representantes. O nosso primeiro representante foi Adão, caiu, pecou. Vem o segundo representante, Jesus Cristo, ele não peca, ele não falha. Então, Cristo veio na missão de ser o último Adão. Haja visto que o primeiro Adão havia falhado na missão que Deus lhe tinha designado. Está vendo como as coisas elas são? Elas acontecem dentro desse processo. Então, Jesus teria que obedecer ativa e passivamente a Deus. Jesus Cristo teria que obedecer ativa e passivamente a Deus. O que é que isso quer dizer na prática? Quando a gente diz que Jesus Cristo ele obedeceu ativamente a Deus, significa dizer que ele cumpriu ipsilite tudo aquilo que Deus exigia dele e de qualquer judeu. Cumprindo, conforme falamos em estudos anteriores, a lei moral, os 10 mandamentos, a lei civil, a lei cerimonial. Então, ativamente ele obedeceu, cumpriu tudo, absolutamente tudo que Deus lhe exigia e exigia de qualquer judeu. Ativamente essa é a sua obediência.
Mas não só isso, como eu gosto de falar, a obediência também ela foi passiva. Por quê? Apesar de ter obedecido, como obedeceu perfeita e completamente à lei de Deus, Cristo ele sofreu passivamente as consequências de um desobediente desta mesma lei. Percebem essa diferença? Ele não precisava, não vou dizer que não precisava porque tinha que cumprir a missão de Deus. Mas Cristo ele não deveria ter sofrido passivamente, porque ele não pecou. O que é que a Bíblia diz? A alma que pecar, essa verdadeiramente morrerá. Romanos 6,23 é dito que o salário do pecado é a... Mas espera aí. Por que ele morreu se ele não pecou? Por quê? Porque ele se colocou em nosso lugar passivamente. Deu para perceber a diferença da obediência ativa da obediência passiva? Deu para perceber essa distinção? Deu? Então, ele sofreu as penalidades do pecado que o seu povo de Cristo, merecia. Então, a sua obediência foi completa. E aí, Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou. Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou. Costumamos supor que a tentação, ela já é pecado. Quando você é tentado, a gente já costuma dizer que isso já se constitui em pecado. Quando a gente considera, por exemplo, o que Tiago fala. Abra aí, por favor. Tiago, capítulo 1. Tem até aquela brincadeira, né? Que a gente faz. Quem é a avó da morte? Aí você encontra a resposta aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Todos abriram? Tiago 1, 14 e 15. Olha só, meus irmãos. A gente tem essa perspectiva do pecado ser mais interno. E de certa forma está certo, mas eu vou fazer uma observação aqui para melhorar o nosso entendimento. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, quando a gente cobiça, a gente já pecou. Esse foi o problema, por exemplo, dos escribas e dos fariseus. Eles concebiam que o adultério é a consumação do ato. Cristo ele vem e amplia o entendimento, dizendo que quando você olha para uma pessoa com a intenção impura, o pecado ele não se materializou, mas isso já é o quê? Pecado. Já é pecado. Entendeu? Então, isso acontece dentro da nossa realidade, enquanto filho e filha de Adão. Aí, Tiago prossegue. Quando este o atrai, o seduz, e a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, quem é a avó da morte é a cobiça. O pai da morte é o pecado. Né? Só trazendo aqui dentro de uma genealogia. Então, de acordo com esse texto, a tentação ela é mais interna no nosso coração do que externa, em relação aos nossos atos. Para que o homem seja atraído por algo externo, por exemplo, o adultério, é necessário que algo dentro dele ceda à tentação. Eu desejo, eu cobiço aquela mulher, aquele homem que pertence a outra pessoa. Mas por que isso acontece conosco? Por que isso acontece com os seres humanos? Porque a nossa natureza, ela já está manchada pelo pecado. Eis o problema, eis o nosso grande problema. E aí, ato contínuo, a gente acaba cedendo à tentação, porque internamente o pecado já se deu. Internamente o pecado já se deu. Para Deus, a gente já pecou. É por isso que há aquilo que a gente chama de pecados de omissão e comissão.
O que é um pecado de omissão? Quando você deixa de fazer aquilo que você deve fazer. O que é um pecado de comissão? É quando você faz o que não deveria fazer. Perceberam a diferença? Omissão é deixar de fazer o que se deve fazer. Comissão é fazer aquilo que não se deve fazer. É por isso que o pecado ele se dá em 3 esferas da nossa vida. Não perca a pregação de hoje de noite não, viu? Vai ser sobre isso. Exatamente sobre isso. Não perca, não perca. Então, quando a gente peca, existem 3 esferas, 3 níveis de pecado. Pecado de pensamentos, pecado de palavras, pecados de ação. Então, a cobiça é um pecado interno que vem no campo dos pensamentos. E aí, quando você não trata, ele vai desaguar onde? Na ação. Esse é o problema, meus irmãos. Uma dica cultural aqui. Abro parênteses. Se vocês puderem comprar, pedir emprestado, eu tenho, mas só tenho um. Não posso emprestar. Acho que eu tenho um PDF, eu posso dar depois a quem quiser. Mas também seja bom comprar o livro. Tem um livro muito bom que trata sobre esse assunto. Escrito pelo príncipe dos puritanos. E quem foi o príncipe dos puritanos? Um congregacional chamado John Owen. Mortificação do pecado. Esse livro é um investimento para a sua alma. É um investimento para a sua alma. Mortificação do pecado. Sobre esse tema eu não vi ninguém escrever melhor do que John Owen. Eu sei que eu sou um pouco suspeito de falar nisso, né? Mas eu acho que não. Eu acho que não. Então, é importante. Mas voltando, fechando parênteses. Contudo, com Cristo não foi assim. Ele era tentado, como foi, em vários momentos da sua vida. Mas ele não tinha a mancha do pecado dentro de si, que o fazia cobiçar e, consequentemente, o fazia pecar. Ele não teve. Então, com ele, a tentação era bate e volta. Com a gente, ela bate e fica. Com a gente, ela bate e fica. Com ele, não. Bate e volta, porque ele não tinha uma natureza interna manchada pelo pecado. A gente tem. É por isso que a gente adultera no pensamento, é por isso que a gente cobiça com o pensamento. A gente até mata com o pensamento. Sabia disso? Somos assassinos contumazes. Porque muitas vezes a gente se ira com a pessoa, a gente não mata por via de fato, mas no coração, a gente estrangula. A gente pega direto, meus irmãos. Por isso Paulo diz: desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por causa disso, a concepção que ele tinha da sua natureza caída. Então, Cristo venceu o pecado? Sim. E essa vitória se deu na luta que ele travou com as tentações. Ele também foi tentado, sim. Mas havia essa diferença. Sua natureza não era manchada pelo pecado. O pecado para Jesus Cristo não era tanto internamente, era mais externamente. O nosso pecado, ele é mais internamente, se deságua externamente. É por isso que a gente trava uma luta, uma batalha hercúlea contra o pecado. Batalha hercúlea contra o pecado, porque se não for pela graça de Deus e pelo auxílio de Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, a gente não consegue. A gente não consegue. Eu falei semana passada, eu reitero hoje. A gente não consegue vencer o pecado se não for através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Foi muita coisa hoje pela manhã, hein? Aí é aquela questão da gente ver a aula e ir digerindo, ruminando, como o boi faz, né? Para a gente poder depois organizar as nossas ideias e os nossos pensamentos. Mas teríamos alguma dúvida, alguma pergunta? Pois não, Diego. O livro é a mortificação do pecado. A mortificação do pecado. Certo? É você mortificar a sua velha natureza. Tem essa velha natureza. A bicha é ruim, viu? Não é brincadeira não. E ela quer sempre se sobrepor na nossa vida. A gente tem que matar. Mais tarde a gente estuda mais sobre isso. Lá em Colossenses capítulo 3.
certo? Lá em Colossenses capítulo 3. Então, pensei aqui em duas aplicações para a gente poder fechar, concluindo hoje, não a nossa alma, mas pelo menos parte da nossa aula, a metade da nossa aula. Quais são as duas aplicações? A primeira delas, baseado no fato do nascimento virginal de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele faz milagres com M maiúsculo. E é isto que a gente deve sempre crer na nossa vida. A gente lida com Deus que age no sobrenatural. A gente não move sobrenatural não, porque a gente não pode. Isso é a maior heresia que existe. A gente não move o sobrenatural porque a gente não pode. Muito pelo contrário. Deus não. Então, Ele quebra lei da física, Ele quebra princípios da ciência, Ele desfaz de leis da biologia. Fácil. E foi isso que Ele fez, quando trouxe o seu Filho a este mundo, fazendo com que Maria tivesse uma concepção miraculosa, sobrenatural, uma concepção virginal. O Deus que cria o corpo é o Deus que é soberano sobre o corpo. É difícil a gente pensar dessa forma. Não, é difícil a gente crer dessa forma. Pensar é até fácil. Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, humanamente falando, com a nossa saúde. E a gente deve crer que Deus ele pode fazer milagres, porque Deus ele criou o nosso corpo. Então Ele pode agir em favor do nosso corpo quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. Só basta apenas Ele querer. Então você recebe um diagnóstico médico contrário, você recebe assim na sua vida. Mas para Deus isso não significa nada. Não significa nada. Eu me lembro agora de C.S. Lewis. C.S. Lewis ele tinha uma frase que eu acho enigmática. C.S. Lewis ele dizia que Deus ele tem um senso de humor muito grande com aquilo que a gente pensa e com as afirmações que a gente faz. Porque muitas vezes a gente diz, pronto, estou perdido, vou morrer porque o médico disse que eu vou morrer. Aí Deus faz, O médico disse, mas não foi eu que disse. Então pronto, não se preocupe. Então creia nisso. Porque se eu fosse pela visão da biologia, irmãos, eu nem estava aqui dando aula. Hoje não, mas não. Há 6 anos já tinha deixado. Estou aqui. O Deus que me cria é o Deus que sustenta o meu corpo. E para Ele nada é impossível. Creia nisso. É difícil, mas creia nisso. Segunda coisa, baseada aqui nesse segundo ponto. Mas relembrando isso que eu falei agora há pouco. Você só pode vencer as tentações da sua vida se você estiver acompanhado de Jesus Cristo. Porque foi Ele que lidou com o pecado, foi Ele que lidou com a tentação e venceu. Somente com Ele você pode vencer. Somente com Ele você pode mortificar o seu pecado na sua vida. Então não lute com as suas próprias forças, não lute com as suas próprias energias, tudo isso é debalde. Tudo isso é debalde. Se agarre a Jesus Cristo. Ele é o único que te fortalece. Ele é o único que te dirige. Ele é o único que te auxilia, não só na luta, mas, acima de tudo, na vitória contra o pecado. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.